As pessoas sempre perguntam por que que a gente, nós, principalmente os cristãos evangélicos, defendemos muito o presidente atual, o presidente da República. É muito simples. Eu sempre digo, quando a gente vota, nós estamos exercendo a nossa cidadania terrena. E eu fico assim, às vezes, até admirado com pessoas, porque nós postamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, estudos bíblicos, falando de Jesus, do amor de Deus, enriquecendo as pessoas com o conhecimento da palavra, e de vez em quando colocamos algo que envolve a política. E aqueles irmãos que parece que ficam de marcação só pode, dizem assim: crente não pode falar de política, porque vocês não vão pregar o evangelho, ficam falando de política. Gente, a gente fala de Jesus o tempo todo. Aí coloca uma postagem, as pessoas que criticam assim, elas não falam nada. Sabe como é nada? Nas postagens bíblicas, nas postagens sobre teologia, sobre estudos da Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus, elas não abrem o bico para nada. Mas se coloca alguma coisa de política, aparece lá para criticar. Entenda, a nossa cidadania terrena não anula a nossa cidadania celeste e nem a cidadania celeste anula a cidadania terrena. Nós temos direitos e deveres e como cidadãos somos obrigados, por assim dizer, a exercer essa cidadania. Então, o que eu sempre digo para as pessoas? Quando você for votar, você precisa levar em consideração alguns princípios. Por quê? As pessoas dizem assim, quando estamos falando sobre ideologia de gênero, sobre aborto, esses temas assim, que envolvem mais essas questões de família, as pessoas dizem assim: poxa, vocês têm tantos assuntos para discutir, tanta coisa para falar, educação, segurança, trabalho, etc, etc. E vão deixar para falar sobre esses temas. A família, ela é a célula máter da sociedade. Se a família é destruída, a sociedade entra num caos. Então esses são os nossos princípios. Então se o candidato ele defende os princípios éticos e morais da família, nós estamos com ele. Se o candidato ele defende e acima de tudo ele teme a Deus, melhor ainda, porque a Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas suponhamos que você que está me assistindo não é cristão, você nem de crente gosta, não é evangélico, não quer saber de religião, mas eu entendo que você tem uma família. Então, se você não concorda com o presidente atual devido à sua forma de governar, entenda, pega pelo menos esse lado positivo, porque era para a nossa sociedade estar em um caos terrível, porque os candidatos à presidência da República que tiveram agora nessa eleição passada, a maioria deles tinham projetos estarrecedores, projetos malignos, projetos tenebrosos para acabar, para destruir a família. Isso todo mundo sabe, todo mundo sabe. Então nós não estamos aqui defendendo um nome. Ah, fulano idolatra Bolsonaro, fulano é fanático por Bolsonaro, fulano... Gente, nada a ver, nada a ver. Nós não defendemos um nome de uma pessoa, nós defendemos os princípios que essa pessoa defende, seja lá quem for. Então, se na presidência fosse outra pessoa e ela defendesse também esses princípios familiares que norteiam a sociedade, de forma assim geral, a gente estaria defendendo do mesmo jeito. Não se trata de um nome, ok? É aqui que está a questão. É aqui que está a questão. Então, o que acontece? Existem alguns requisitos que quando alguém vai exercer a sua cidadania, votar, isso aqui eu estou falando agora para você que é cristão principalmente, entenda uma coisa: esse candidato que você defende, o que ele pensa a respeito da família? O que ele pensa a respeito do cristianismo? O que ele pensa a respeito do livro que você crê, que você defende, que é a sua regra de fé e prática, a Bíblia? O que ele pensa sobre isso? O que ele pensa sobre as igrejas? O que ele pensa sobre Deus? Essas são as perguntas. Essas são as perguntas, são os questionamentos que você deve fazer, tá? Tira essa venda dos olhos e passa a enxergar as coisas por outro ângulo. É isso que eu tenho tentado explicar para as pessoas, porque não é fácil.
Não é fácil. O Brasil, ele tem aproximadamente 75% de analfabetos funcionais. Aqueles que sabem apenas ler e escrever, ou fizeram algum curso, o ensino médio, ou talvez até uma faculdade, mas sabe só para si, não quer saber de política. E todo mundo sabe, gente, que o pior analfabeto que existe não é aquele que não sabe ler e escrever. O pior analfabeto que existe não é aquele que não tem uma boa retórica, uma boa oratória. O pior analfabeto que existe é o analfabeto político, porque ele não sabe que é da política que depende praticamente tudo. O preço do arroz, da carne, do feijão, a viagem, os estudos, o emprego, a segurança, tudo depende da política. Você pode até não gostar, é um direito seu. Agora, não querer entender, aí o que dá? Vai terminar defendendo bandido, vai terminar votando errado e depois vai estar arrancando os cabelos da cabeça dizendo: meu Deus, o que eu fiz? Pensa nisso, pense nisso e depois tire as suas conclusões, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe. Professor Ronaldo falando com vocês. Assista o nosso canal no YouTube, tá? Temos muitos vídeos bem legais lá. Ronaldo em Foco.